Você está aqui porque existe um fantasma na sua máquina. Um eco persistente do passado que assombra a arquitetura do seu presente e projeta uma sombra longa e fria sobre o seu futuro. Você pode não o ver com seus olhos físicos, mas você o sente. Você o sente em cada célula do seu corpo, em cada decisão que você hesita em tomar. É o fantasma na hesitação que congela a sua mão antes de clicar em enviar. É o fantasma no padrão de relacionamento que se repete com uma precisão cirúrgica, com rostos diferentes, com nomes diferentes, mas sempre com a mesma dor familiar, o mesmo nó na garganta, o mesmo gosto de cinzas da decepção. Você o sente na ansiedade que surge do nada, como um ladrão na noite, justamente quando as coisas finalmente começam a dar certo, como se uma parte sua, um sabotador invisível, estivesse de sentinela, esperando a catástrofe que ele acredita ser inevitável. Você o sente na crença silenciosa e profunda que se esconde sob todas as suas afirmações positivas, de que não importa o quanto você tente, o quanto você trabalhe, o quanto você se esforce, você nunca será verdadeiramente, incondicionalmente livre, próspero ou amado da forma que a sua alma anseia. E a sua mente lógica entra em curto-circuito porque você fez o trabalho, você leu os livros, você fez os cursos, você foi à terapia, você praticou as afirmações até que elas perdessem o sentido. Você se tornou um mestre em gerenciar o seu presente, em polir a superfície da sua vida até ela brilhar com o verniz da normalidade. Mas por que o passado se recusa a morrer? Porque um comentário casual de um estranho pode te jogar de volta em uma ferida de infância que você jurava ter curado? Porque o sucesso financeiro, a abundância que você visualiza com tanta clareza, parece sempre escapar por entre seus dedos no último segundo, como areia? A resposta, e esta é a verdade que pode finalmente te libertar, está em um mal-entendido fundamental sobre a natureza do tempo e da realidade. Você foi ensinado, programado desde o nascimento, que o tempo é uma linha reta, uma rua de mão única, que o passado está lá atrás, morto, enterrado e imutável, e que o futuro está lá na frente, ainda por ser criado a partir do seu presente. Esta é a maior de todas as ilusões da consciência tridimensional, e é a fonte da sua prisão invisível. A física quântica e a sabedoria espiritual antiga nos mostram uma verdade muito mais radical e poderosa. Só existe o agora. O campo quântico, o campo de todas as possibilidades, não opera num tempo linear. Ele opera em um eterno e infinito momento presente. E dentro deste momento, como nos ensina o cientista Gregg Braden, tudo o que aconteceu no passado e tudo o que pode acontecer no futuro já existe como uma das muitas possibilidades vibracionais. O seu passado não está morto, ele não está lá atrás. Ele existe aqui e agora, como um conjunto de frequências, de padrões de energia, de linhas de tempo vibracionais que continuam a existir em estado de superposição com o seu momento presente, influenciando a cada respiração. O trauma que você sofreu aos 7 anos não é apenas uma memória guardada em seu cérebro. É um nó de energia de alta densidade, um fragmento da sua alma que ficou congelado no tempo e que ainda vibra no seu campo energético hoje. Ele age como um pequeno buraco negro na sua aura, com um campo gravitacional próprio, distorcendo a sua percepção e atraindo para a sua órbita pessoas e situações que ressoam com a frequência daquela dor original, para que ela possa ser vista e integrada. O voto de pobreza que um ancestral seu fez há 200 anos, em um momento de desespero, não é apenas uma história de família, é uma frequência herdada, um programa de não merecimento ou de escassez que pode estar operando silenciosamente no seu DNA energético em suas células hoje, e que atua como um teto de vidro invisível, sabotando a sua capacidade de receber e sustentar a verdadeira abundância, não importa o quão duro você trabalhe. O erro que você cometeu há uma década, aquela decisão que te enche de vergonha,
Não é apenas um arrependimento, é um eco kármico, uma onda de energia dissonante que você emitiu para o campo e que, por lei universal de causa e efeito, continua a reverberar e a atrair circunstâncias para a sua resolução, para o seu aprendizado, para o seu integração hoje. Você não está sendo assombrado por fantasmas, você está sendo influenciado por frequências ativas que operam a partir do seu subconsciente. E é por isso que o pensamento positivo por si só não funciona para essas questões profundas. É como tentar pintar a parede de uma casa que tem um problema crônico de fiação elétrica. A tinta nova, a afirmação, pode esconder a mancha na parede por um tempo, mas o curto-circuito, o padrão, vai acontecer de novo, e de novo, e de novo, queimando a tinta, até que você tenha a coragem de quebrar a parede e ir à fonte do problema e consertar a fiação. Esta transmissão não é sobre te ensinar a gerenciar melhor os seus fantasmas, não é sobre te dar mais uma camada de tinta, é sobre te dar as ferramentas para se tornar um exorcista quântico, um alquimista do tempo. É sobre te mostrar como acessar o seu próprio campo energético no momento presente e desativar, colapsar e limpar as frequências do passado que tem te mantido num loop de sofrimento. A sua verdadeira libertação não está em esquecer ou superar o passado, o que é impossível, está em reescrevê-lo energeticamente, em curá-lo no único ponto em que ele realmente existe, aqui e agora. E no próximo bloco dessa jornada, vamos dissecar a anatomia dessas prisões temporais. Vamos te ensinar a identificar com clareza o que é trauma, o que é karma e o que são padrões ancestrais, para que você possa entender exatamente como essas frequências operam na sua vida e assim começar a desarmar a máquina fantasma que te prende. A sua libertação das correntes invisíveis começa agora. Para que você possa se tornar um mestre da sua linha do tempo, o arquiteto soberano da sua realidade, você precisa primeiro se tornar um perito em identificar as suas próprias prisões. Elas são invisíveis, silenciosas, mas as suas paredes são reais. Elas não são todas iguais. Elas operam em diferentes níveis do seu ser, a partir de diferentes pontos de origem no tempo, mas todas têm um objetivo em comum: manter a sua energia, a sua consciência, ancorada numa frequência de repetição e limitação. Vamos agora acender a tocha da sua consciência e iluminar os corredores escuros da sua psique para que você possa ver, talvez pela primeira vez, a anatomia dessas três principais prisões temporais que podem estar operando em seu campo agora. A primeira, a mais pessoal e muitas vezes a mais violenta, é o nó de trauma. Um trauma, em sua essência quântica, é um momento no tempo em que uma experiência de alta intensidade emocional, seja ela física ou psicológica, foi tão avassaladora que a sua consciência, para sobreviver, não conseguiu processá-la completamente. Em vez de fluir através do seu sistema nervoso e ser liberada, essa energia de medo, de dor, de vergonha ou de raiva se congelou. Ela criou um nó, um vórtice de energia de baixa vibração em seu campo, um fragmento da sua alma que ficou preso no gelo daquele instante passado. Esse nó funciona como um pequeno buraco negro. Com sua própria e poderosa força gravitacional, ele constantemente puxa a sua consciência, a sua percepção e as suas experiências de vida de volta para a frequência daquele momento original. É por isso que você reage de forma desproporcional a certas situações hoje. O seu chefe levanta a voz em uma reunião e o seu sistema nervoso não responde ao seu chefe. Ele responde ao seu pai gritando com você aos 5 anos de idade. O nó de trauma foi ativado. Você não está mais reagindo ao presente. Você está revivendo, reencenando o passado em um loop neurológico e energético. Esse nó é uma âncora que te prende a uma linha do tempo de dor. E enquanto ele estiver ativo em seu campo, ele continuará, por lei de ressonância, a atrair pessoas e circunstâncias que espelham essa ferida original, não para te punir, mas para que ela possa finalmente ser vista, sentida e liberada. A segunda prisão, mais sutil e muitas vezes mais confusa,
é o eco kármico. O karma, na visão quântica e compassiva, não é uma punição divina ou um sistema de recompensa e castigo. É simplesmente a lei da causa e efeito em um nível energético. É uma onda de energia que você emitiu em algum momento, desta ou de outras vidas, que continua a viajar pelo campo quântico e, inevitavelmente, por uma lei de equilíbrio universal, retorna a você para ser completada, para ser integrada. Se você, em algum ponto da sua jornada, agiu a partir de uma energia de traição, a onda da traição retornará, talvez te colocando na posição de ser traído, não como um castigo, mas para que você possa experienciar a frequência completa daquela energia, entender o seu impacto em um nível celular e, então, escolher conscientemente transmutá-la em perdão e integridade, fechando o ciclo. O eco kármico é um padrão de repetição que muitas vezes se parece com destino ou azar. É a mulher que sempre atrai parceiros infiéis. É o homem que sempre é enganado nos negócios. É a pessoa que, não importa para onde se mude, sempre encontra o mesmo tipo de vizinho problemático. Não é azar. É um eco pedindo resolução. É uma lição de alma que a sua própria consciência superior orquestrou para a sua própria evolução. E enquanto você reagir ao eco com a mesma energia que o criou, com raiva, com vitimização, com vingança, você apenas fortalece a onda e a envia de volta para o campo, garantindo que ela retorne novamente no futuro, talvez ainda mais forte. A terceira e mais profunda prisão, que muitas vezes é a raiz das duas outras, é a herança ancestral. Você não é uma lousa em branco, você é o culminado de gerações e gerações de experiências, de dores, de alegrias e de crenças. Você carrega em seu DNA não apenas as características físicas dos seus antepassados, mas também as suas informações energéticas, seus traumas não resolvidos, seus padrões de pensamentos, influências emocionais e até mesmo os votos e pactos que eles fizeram. Talvez uma bisavó tenha vivido uma grande perda financeira durante uma guerra e tenha desenvolvido uma profunda e justificada crença de que o dinheiro é perigoso e pode ser tirado de você a qualquer momento. Essa crença de escassez e medo pode ter sido passada através das gerações como uma frequência, como uma memória celular, e hoje ela opera em seu subconsciente como um programa de computador invisível que sabota silenciosamente as suas tentativas de prosperar. Você tem o desejo consciente de ser abundante, mas o programa ancestral de medo está rodando no seu hardware energético, criando um conflito interno paralisante. Esta é a fonte de muitos bloqueios que parecem não ter nenhuma origem em sua vida. É a tristeza sem nome, o medo irracional de algo que nunca te aconteceu ou o padrão de doença que se repete em sua linhagem familiar. Identificar essas prisões é o primeiro e mais crucial passo para a sua liberdade. É trazer a causa da sua dor da sombra da inconsciência para a luz da consciência. Agora que você pode nomear o seu fantasma, você pode parar de ter medo dele e começar a dialogar com ele. E no próximo bloco, vamos te entregar a ferramenta de alquimia para fazer exatamente isso. Vamos te ensinar a acessar o ponto zero, o vácuo quântico, para colapsar essas frequências do passado, não com luta, mas com a mais alta forma de poder que existe, a consciência neutra e amorosa. A sua fuga da prisão começa agora. Você identificou as suas prisões. Você agora sabe com uma clareza que talvez nunca tenha tido antes, que não está lutando contra o destino ou o azar, mas contra frequências ativas, contra ecos e programas que operam a partir da sombra do seu campo energético. Agora, a grande questão, a questão do alquimista: como você as limpa? Como você dissolve essas correntes invisíveis? A antiga abordagem, o paradigma do qual estamos emergindo, de muitas terapias e caminhos de cura, era te fazer reviver a história. Falar sobre o trauma repetidamente, analisar o passado em detalhes excruciantes, entender cada nuance da narrativa da sua dor. E embora isso possa trazer uma clareza mental, um mapa intelectual do seu sofrimento, muitas vezes, em um nível energético, isso apenas reforça e aprofunda as vias neurais da dor. Você se torna um especialista em sua história de sofrimento, um curador de museu da sua própria dor, em vez de se tornar o mestre da sua libertação. A nova abordagem, a abordagem quântica,
a abordagem do criador de realidades, é radicalmente diferente. Ela entende que o poder não está na história, o poder está na energia. Você não precisa voltar mentalmente ao passado para curá-lo. Você precisa acessar a frequência do passado que está viva em você, no seu corpo, agora, e transmutá-la no ponto zero do momento presente. Aqui está a prática da alquimia. A primeira etapa é acessar o sentimento, não a história. Escolha um padrão, um fantasma que você deseja limpar. Por exemplo, o medo do abandono, a frequência da escassez, a dor da rejeição. Em vez de começar a pensar em todas as vezes que você viveu essa dor, feche os seus olhos, respire fundo, deixe a história de lado como se fosse um livro que você coloca suavemente sobre a mesa. E então, com a sua intenção, simplesmente convoque o sentimento puro, a energia bruta daquele padrão em seu corpo. Onde você o sente? É um aperto gelado no seu peito? É um nó queimando no seu estômago? É um peso em seus ombros? É uma vibração de pânico em suas mãos? Apenas sinta-o, sem julgamento, sem resistência, como pura energia, como pura vibração. Este sentimento é a âncora, é a assinatura vibracional, o endereço quântico daquela linha do tempo de trauma que está ativa em você. A segunda etapa é invocar a consciência do seu eu futuro. O seu eu futuro é a versão de você que já transcendeu essa dor. É o arquétipo do seu ser que já integrou essa lição. Ele ou ela vive numa linha do tempo de segurança inabalável, de amor próprio radical, de inteireza soberana. A partir do seu estado de meditação, com o sentimento do trauma presente e vibrando em seu corpo, chame por essa versão de si mesmo. Peça, com humildade e poder, para que ela se coloque ao seu lado, atrás de você, envolvendo-o com sua energia de paz, de sabedoria e de compaixão infinita. Sinta a frequência dela. Sinta a calma, a força, a serenidade que emanam dela. O que você está fazendo aqui é um ato de maestria temporal. Você está trazendo uma frequência do seu futuro para o seu presente, para curar uma frequência do seu passado. Você está se tornando a ponte quântica para a sua própria cura, o canal através do qual o tempo linear é dissolvido e a cura se torna instantânea. A terceira e mais crucial etapa é a transmutação no ponto zero. Com a consciência compassiva e a força do seu eu futuro te apoiando, te ancorando, volte a sua atenção para a energia densa do trauma em seu corpo. E agora, em vez de lutar contra ela, em vez de analisá-la, em vez de tentar empurrá-la para longe, você vai fazer algo radical. Você vai amá-la. Você vai derramar sobre essa energia densa e assustada uma onda de gratidão profunda e genuína. Agradeça a essa energia pela proteção que ela tentou lhe dar, mesmo que de uma forma disfuncional. Agradeça a ela pela lição que ela incansavelmente tentou te trazer. Aproxime-se dela como se fosse uma criança, assustada e perdida dentro de você. E diga a ela em seu coração: eu te vejo, eu te honro, eu agradeço pela sua jornada. Sua lição foi aprendida. Eu, agora, te libero com amor e gratidão. E então, com uma intenção clara e poderosa, visualize essa energia do trauma, esse nó de dor, sendo gentilmente liberado do seu corpo e sendo entregue a uma esfera de luz branca ofuscante, a luz do ponto zero, do vácuo quântico, da fonte de toda a criação. Veja essa energia densa se dissolver completamente nessa luz, não sendo destruída, mas sendo purificada, neutralizada, retornando à sua essência original de pura energia potencial, livre para agora ser usada por você para criar algo novo e belo. Repita este processo sagrado quantas vezes forem necessárias, para cada camada de dor, para cada eco kármico, para cada padrão ancestral. Você não está apagando a sua história, você está liberando a carga emocional dela. Você está mantendo a sabedoria da experiência, mas liberando o peso da dor. Você está se tornando o alquimista da sua própria linha do tempo. E quando você se compromete com esta prática, a sua realidade começa a mudar de formas milagrosas.
E no último bloco, vamos explorar a realidade gloriosa que te espera do outro lado desta limpeza profunda. Como é viver em uma linha do tempo limpa, livre dos gatilhos, das repetições e das sabotagens do passado. A sua nova vida está esperando por você. Quando você se dedica à prática da alquimia do ponto zero, quando você, com coragem e consistência, começa a limpar as frequências estagnadas e dissonantes do seu passado, algo milagroso e inevitável começa a acontecer. No início é sutil, como a primeira brisa da primavera após um longo inverno. Depois se torna inegável, como o sol que nasce no horizonte. Você está se tornando mais leve, não apenas emocionalmente, mas fisicamente, energeticamente. É como se uma mochila invisível, cheia de pedras pesadas, de traumas, de karmas e de heranças ancestrais, que você carregou por toda a vida sem saber, fosse gentilmente retirada das suas costas. Esta é a primeira e mais fundamental manifestação de uma vida em uma linha do tempo limpa. A primeira grande mudança que você notará em sua experiência diária é o desaparecimento gradual e depois completo dos gatilhos emocionais. Situações, palavras ou pessoas que antes te jogariam instantaneamente em uma espiral de raiva, de medo ou de tristeza, agora passam por você como nuvens no céu. Você as observa, mas elas não te possuem mais. O comentário crítico de um familiar que antes ativaria instantaneamente a sua ferida de rejeição e arruinaria o seu dia, agora é recebido com uma calma neutra, com uma compaixão distante. Você pode reconhecer a dor ou a intenção do outro, mas a carga emocional daquela energia não encontra mais um gancho, um nó de trauma para se prender em você. Você não se tornou indiferente ou frio, você se tornou livre. A sua paz não é mais condicional, frágil, dependente do comportamento dos outros. Ela é soberana, gerada de dentro para fora. A segunda mudança, uma consequência direta da primeira, é a dissolução da autossabotagem. Padrões que te assombraram por décadas, que te fizeram acreditar que você era o seu próprio inimigo, começam a se desvanecer como fumaça. A procrastinação crônica, que era enraizada no medo de não ser bom o suficiente, dá lugar a um fluxo de ação inspirada, fácil e alegre. A sabotagem financeira, que era alimentada por uma crença ancestral de escassez, é substituída por uma sensação profunda e celular de merecimento que atrai abundância naturalmente para a sua vida. Os relacionamentos autodestrutivos perdem completamente o apelo, pois você não está mais inconscientemente buscando recriar e validar as feridas do seu passado. Você para de ser o seu maior inimigo e se torna o seu mais poderoso e leal aliado. Porque você finalmente compreende que a parte sua que sabotava era apenas a energia do trauma tentando te manter seguro na dor conhecida. Agora que a energia foi liberada e a lição foi integrada, você está finalmente seguro para voar alto. A terceira e mais excitante mudança é a abertura de novos potenciais futuros. Enquanto as linhas do tempo do seu passado estavam ativas e vibrando em seu campo, elas limitavam drasticamente o leque de futuros que você poderia experienciar. Você só podia criar realidades que ressoassem com aquelas frequências de dor, de falta, de luta. Agora que o campo foi limpo, que as velhas âncoras foram levantadas, um novo e vasto conjunto de linhas do tempo, de futuros potenciais, que antes eram energeticamente inacessíveis, se torna disponível para você. Você começa a ter ideias, a sentir inspirações, a conhecer pessoas, a receber oportunidades que antes estavam completamente fora do seu radar, fora da sua frequência. O seu futuro não é mais uma mera e previsível extensão do seu passado. Ele se torna uma tela em branco, um campo quântico de pura potencialidade, pronto para ser colapsado pela sua nova, clara e coerente intenção. Viver em uma linha do tempo limpa é a verdadeira liberdade. É a liberdade pela qual a sua alma sempre ansiou. É viver sem o peso das correntes invisíveis do que foi. É responder ao momento presente com a totalidade do seu ser, com a sua sabedoria e o seu poder, em vez de reagir a ele através do filtro empoeirado e distorcido das suas feridas. Você se tornou o verdadeiro criador da sua realidade. Não apenas em teoria, não como um conceito espiritual, mas em sua experiência diária, vivida e encarnada.
Esta jornada de limpeza não é sobre se tornar perfeito. A perfeição é o ideal do ego, uma prisão. É sobre se tornar inteiro. É sobre reivindicar todas as partes de si mesmo que foram fragmentadas, exiladas e congeladas pela dor e trazê-las de volta para casa, para o calor e a segurança do coração da sua consciência. Como disse o grande mestre da alma, Carl Jung, aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta. Você tem olhado para dentro, você tem enfrentado as suas sombras, você está despertando. E este, acredite, é apenas o começo da sua jornada de poder. Esta transmissão foi o seu mapa para a libertação das prisões do tempo. Use-o, pratique-o, torne-se o mestre alquimista da sua própria energia. Compartilhe esta mensagem para que a onda de Kiura possa se espalhar por todo o coletivo, pois a cura de um é a cura de todos. Nós somos o movimento dos que têm a coragem de limpar o passado para poder finalmente criar um novo e glorioso futuro. E agora que você se libertou do passado, o próximo passo é se conectar com o futuro. E no nosso próximo vídeo, você vai descobrir como usar essa nova liberdade para se conectar conscientemente com o seu eu futuro, recebendo orientação direta e baixando os projetos, os mapas e as inspirações para a próxima gloriosa fase da sua vida.